Graças a Deus, igreja. Quando você está fechando seus olhos, vamos estar orando antes de estar dando início a essa celebração ao nome do Senhor. Deus, obrigado, Pai, por todo o seu cuidado em nossas vidas, Senhor, pelo teu sustento, pelo teu zelo, Pai. Somos muito gratos, porque o Senhor continua nos amando, o Senhor está cuidando de cada casa, de cada coração, continua nos sustentando e nos fortalecendo, Pai. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém e amém. Daniel, capítulo 3, vai relatar uma história muito conhecida de 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Essa história é muito conhecida, onde o Senhor livra esses 3 jovens da fornalha ardente. O que me chama a atenção nesse texto, além do grande milagre que o Senhor opera na vida desses jovens, é uma parte do texto que começa a partir do verso 16, onde, ao serem ameaçados pelo rei, eles respondem: não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem nós prestamos culto pode nos livrar-nos, e Ele nos livrará de tua mão, ó Rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Essa atitude desses jovens significa para mim aquele que tem certeza do que quer, que é estar na presença do Senhor. Um dia na casa do Senhor, um dia no centro da vontade do Senhor, não consegue viver em outro lugar, não importa a circunstância. Eles entenderam que seja o desejo do meu e do seu coração. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória, eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Sabe viver onde estiver, amar pela glória, a glória de Deus. Quem já pensou no Santo dos Santos em outro lugar? Não sabe viver onde estiver, amar pela glória, a glória de Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha mente, mas peço que tua presença
Estou pedindo mais do teu amor, Jesus. Estou pedindo mais da tua mensagem. Vivendo ela, mensagem que nos fortalece. Isso faz de Deus, Senhor, o desejo do nosso coração de estender a mão para aqueles que necessitam. Nós clamamos a Ti, Senhor. Nós clamamos a Ti, Pai. E nesse mês de julho, aprenderemos e oraremos pelo México. México, religiões. Cenário religioso. Embora os cristãos sejam 95,8% da população do país, há uma estimativa de 3% que se identifica como agnóstico e ateísta. O México é um dos países laicos mais antigos da América Latina, em que não tem uma religião oficial. Pois existe uma diversidade enorme de religiões no país. Em 2006, havia mais de 6.000 associações religiosas registradas. O governo federal coordena assuntos religiosos por meio da Secretaria de Governo, promovendo tolerância religiosa e a mediação de conflitos. De acordo com o Relatório Internacional de Liberdade Religiosa 2019, cada um dos 32 estados tem escritórios responsáveis pelos assuntos religiosos. O fato da administração do país ter conhecimento da influência positiva das igrejas na sociedade torna muitos líderes de igrejas mais confiantes. No entanto, alguns indicam que esse relacionamento só beneficia certas denominações religiosas e viola o princípio secular de separação entre igreja e Estado. E essas são algumas religiões que se encontram no México: a religião maia, asteca, católica, protestantes, evangélicos, mormons, entre outros. Pedidos de oração. Peça para que a divisão entre as diferentes comunidades cristãs acabe, interceda pelos cristãos de origem indígena que enfrentam maior pressão e pelos missionários. Ouse ser a resposta de Deus para este país. Desde o início da nossa igreja, na década de 80, temos o comprometimento com Deus de anunciar o reino dele para as pessoas. Acreditamos que vidas são transformadas através do Evangelho. Por isso, missões é o coração da nossa igreja. E para que essa obra continue, contamos com a sua colaboração. Durante esse período de isolamento social, você pode entregar seus dízimos e ofertas de outras formas, com transferências bancárias ou nos plantões da tesouraria na igreja. Continue comprometido com Deus em espalhar o reino dele sobre essa terra. IBM Luz, #Vivendo Missões. A graça de Deus sobre a nossa vida, que o Senhor Deus abençoe essa palavra, guie. Faz tempo que eu não me sinto assim, num momento de pregação, no momento de trazer a palavra. É como se fosse um dia de culto e eu tivesse subido no púlpito, pegado a Bíblia e eu olhasse para a igreja e dissesse assim: olha, não posso pregar o que eu estou querendo pregar. É desse jeito que eu estou me sentindo agora. Não posso pregar o que eu estudei durante a semana, não posso pregar nenhum dos estudos que eu tenho separado dentro dos meus cadernos ou preparado dentro do computador. Eu não posso pregar, eu preciso falar com vocês de algo que está no meu coração. E quando as coisas vêm para o meu coração, eu sempre pergunto a Deus: Senhor, sou eu? Está falando comigo? Está falando mesmo com a igreja? Porque muita coisa queima no nosso coração
gente que tem que pregar, que tem que dar estudo. E é pra gente, não é pra todo mundo. Às vezes Deus só vai falar comigo, e há semanas que Ele fala muito demais comigo sobre mim, sobre a minha necessidade, sobre a minha casa, e isso não precisa ecoar até a sua casa, não precisa virar uma pregação de domingo, nem uma pregação pública, porque é uma pregação que Ele faz para mim. Mas hoje o que está no meu coração, eu queria conversar com você. Que o ambiente agora se torne um ambiente de liberdade, para que o Senhor fale a tua alma. Que se torne um ambiente de espaço do Espírito Santo. Não importa o som que tenha num outro quarto, não importa o som que faça de um carro passando na rua, mesmo aqui, muitas vezes eu pauso, eu paro, eu volto, gravo de novo. Dessa vez vai ser uma filmagem de um take só. Se alguma coisa der errado, se alguma coisa cair aqui, não vou parar. Às vezes você pode até ouvir um cachorro, dois, um caminhão, numa das mensagens que eu estou pregando, mas se algo for exagerado, você pode ter certeza que eu gravei de novo. Tem mensagem que você assistiu, que foram gravadas 3 ou 4 vezes, devocionais que foram gravados 8 vezes, 9 vezes, e hoje vai de uma vez só. Porque quando você fala assim, tão assim, coração, não dá. Se eu tentar de novo, eu vou desistir dessa mensagem. Vou ler 2 textos com você. 2 textos aqui na Bíblia. Tá? Primeiro está no Evangelho de Mateus. Lá no comecinho. A folha dessa Bíblia, de vez em quando a folha dessa Bíblia gruda, né? Mas é Evangelho de Mateus no capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Os primeiros versículos. É a tentação de Jesus. Eu não vou ler ela toda, tá? Vou ler a parte que vai ser direção para nós hoje. Então, Mateus 4, do verso 1 até o verso 4. Evangelho de Mateus 4, do 1 ao 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Lógico, né? Teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então Jesus está com fome. Astutamente o diabo percebe a fome e diz: eu vou trabalhar com a fome que ele está sentindo. Algo que é muito justo. Um homem com fome querer comer pão. Então vou falar para ele assim: transforma as pedrinhas ali em pão e come. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Foca aqui, imagina a cena, imagina Jesus com fome, imagina o deserto, imagina o vazio do deserto, o calor, a areia, imagina o diabo. E às vezes a sua visão do diabo se baseia em filmes e uma série de coisas, e você imagina talvez um diabo muito astuto, com chifrinho, mas não é assim que coisa ruim aparece, não. Ele vem sedutor. Essa voz que convida, transforma o negócio em pão, essa voz que se movimenta, é uma voz sedutora, é uma voz carinhosa, é uma voz cheia de eloquência, pensa bem e vai fazer esse convite. Ó, transforma, mata a tua fome, Jesus, mata a tua fome. Não pense num convite fácil de ser recusado, não pense em algo que já se percebe, você já percebe o mal falando. Não, Jesus, o ser humano, e a voz que vem para Jesus, o ser humano, é uma voz muito gostosa de ouvir, com um pensamento muito lógico de ser entendido, transforma a pedra em pão.
É preciso muita autoridade, muita intimidade com Deus para quebrar essas frases. Você sabe, toda vez que o inferno fala com você, como é difícil quebrar essas frases, quebrar os convites, quebrar a palavra do mal. Tá? Então foi assim, esse momento é um momento de tentação, é um momento difícil e a proposta é uma proposta muito interessante. Pausa aqui, vamos para outro texto. Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. João 2. Eis aqui, Evangelho de João, segundo capítulo, também muito conhecido, a transformação da água em vinho. Esse eu vou ler todo o texto, tá? Todo. Evangelho de João, capítulo 2, do 1 ao 11. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galiléia, a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Acabou o vinho, né? Ela vai lá e comunica o que está acontecendo. Só isso. Respondeu Jesus: que temos nós em comum? Que temos nós em comum, hein, mulher? Que isso? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe e seus serviçais façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para a purificação cerimonial. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros, né, de água. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. O encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, traduzindo, depois que os convidados estão bêbados, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Esse sinal milagroso em Caná da Galiléia foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Que o Espírito Santo lhe envolva, juntando esses dois textos, e que ele seja aquele que fala, que não seja o Clécius, que não seja a lógica, até porque nós vamos fugir da lógica hoje. Então, em nome de Jesus, seja o Espírito Santo sobre você. Tentação de Jesus e a transformação da água em vinho. Você percebe a conexão de um com o outro? As duas coisas que acontecem aqui. Então, em uma situação, o Jesus está ali e o diabo transforma, está com fome, transforma a pedra no pão, transforma a pedra no pão. E Jesus: não vou transformar, está errado, rapaz. Na outra, não tem um convite, não tem um pedido explícito, não tem mesmo pedido. O senhor poderia, por favor, pegar a água, transformar em vinho? Não tem, mas está subentendido ali o negócio. Tá? É o que ele tem diante dele e ele resolve fazer a transformação. 2 transformações. Você poderia me dizer que as 2 transformações são iguais. Por que não pode transformar pedra no pão, mas pode transformar água em vinho? Por que, Jesus? Tem alguma regra no céu a respeito dos elementos que podem ser transformados aqui na terra? Olha, a gente pode transformar madeira em prata, mas não pode transformar madeira em ouro. A gente pode transformar areia em cimento, mas a gente não pode transformar pedra em pão. Pedra em pão não. Isso a gente não pode, está fora do regulamento. É disso que se trata? É a respeito disso? Não, você sabe que não é a respeito disso. Você já ouviu muitas mensagens sobre os 2 textos. Você é uma pessoa dedicada à leitura, você é uma pessoa dedicada a estudar a palavra. Você sabe que o negócio não tem a ver com a substância que foi transformada de um para o outro. Tem a ver com o contexto, tem a ver com o coração. Tem a ver com propósitos espirituais, morais, emocionais. Tem a ver com tudo isso. Isso é importante da gente entender, porque hoje em dia a gente está precisando de um milagre desse.
Vamos pensar então nas diferenças, tá? Me acompanha aqui nas diferenças. Diferença. Primeiro, uma diferença de propósito. O propósito de um é diferente do propósito de outro. Por exemplo, quando o capeta fala para Jesus assim: ô Jesus, transforma a pedra em pão, é para matar a fome do Jesus só. Para matar a fome dele. Então o propósito ali é um propósito que nós poderíamos dizer egoísta. É para ele. Mas ninguém vai ser abençoado com aquele pão. Mais ninguém. Lá para frente, por exemplo, ele vai multiplicar pães. Mas a multiplicação de pães está muito parecida com a transformação da água em vinho. Por quê? Porque o propósito já é um propósito coletivo. Já não é mais um propósito egoísta. É um propósito de abençoar a coletividade, de abençoar quem está perto. Trazer bênção para outra pessoa, não para ele mesmo. Então, a transformação, ela não pode acontecer quando o propósito da transformação é um propósito egoísta. Não posso. Eu até poderia transformar a pedra em pão. Se transformar a pedra em pão fosse algo para uma multidão. Se o que tivesse terminado no casamento fosse pão, talvez Jesus dissesse: vai lá, busca para mim um caminhão de brita, de pedra, que eu vou transformar em pão. Porém, não foi o que acabou no casamento. O que acabou no casamento foi vinho. Então ele transforma a água em vinho. Não são os elementos. Não é questão de pedra ser mais difícil de ser transformado, mas é uma questão de propósito. É uma questão: para que eu estou fazendo isso? Para que eu estou pedindo isso? Qual que é o meu alvo com isso daí? É para todo mundo? É para todo mundo. Então vou fazer. Você está pedindo para você, Dona Maria? Não é para mim que eu estou pedindo. Estou pedindo para os noivos. Estou pedindo para o pessoal da festa. É verdade. Isso aí não é tentação, não. Isso é possibilidade. Isso não é o mal agindo, não. Isso é o Espírito Santo falando: vamos transformar. Outra coisa que acontece é a manipulação da palavra. O pedido do diabo vem amarrado com um versículo bíblico contado da maneira errada. Vem tentando justificar um erro usando a Bíblia de maneira completamente errada. Então, quando você pedir uma transformação, e essa transformação ela não está amarrada da maneira correta na Santa Palavra, então essa transformação não pode acontecer. Não importa que transformação seja, não importa quão bonito pareça, matar a fome de Jesus no meio do deserto. Não importa o que você esteja pensando sobre isso. Não importa. Não manipule a palavra de Deus. Não deixe a palavra de Deus ser manipulada. Não aceite a palavra de Deus sendo manipulada no teu coração, dentro da tua casa. Não aceite assistir pastores, a ouvir palavras que estão deturpando a Bíblia para justificar comportamentos ou para pedir bênçãos, por mais bonitas que sejam, por mais lindas que sejam. Os maiores milagres que são pedidos em televisão, que são pedidos no YouTube, algumas vezes são milagres que estão sendo pedidos com uma manipulação da palavra. Não aceite isso. Não se pode transformar pedra em pão, nem água em vinho, se for deturpando o que está escrito. De maneira alguma. Não é porque tem um texto agora falando sobre água virando vinho que a gente vai pedir para abrir todas as torneiras da casa e elas se tornarem agora em fornecedoras de vinho. Vamos, abram as torneiras da casa agora. Quero tomar um banho de vinho hoje à noite e eu vou tomar um banho lá no chuveiro. Liga o Ducha Corona lá e vai sair vinho no cano, porque tem um texto bíblico lá e isso é promessa de Deus. Está errado, nada disso. Não deturpe a palavra, não aceite deturpar a palavra em busca de milagre,
Não aceite deturpar a palavra em busca de alegria. Não aceite o deturpar da palavra em busca de poder. Não se transforma as coisas quebrando e mexendo na Bíblia. Outra coisa é, quem comanda a transformação em uma é Jesus. Quem está tentando controlar a transformação na outra é o diabo. Então já não vai funcionar. Espiritualmente você precisa saber quem está controlando as transformações. Quem é que está guiando o transformar. Dentro do propósito, dentro da manipulação da palavra, a gente já vai saber se é de Deus, se não é de Deus. Hoje eu entendo que nós precisamos muito transformar a água em vinho. Demais. Mas você não está fazendo esse negócio aí de deturpar a Bíblia, de... Não, queridos, eu não estou trabalhando numa deturpação, não estou trabalhando aqui no forçar o texto para dizer o que eu quero. Eu pensei muito nele, eu li outras pessoas falando, então não é uma deturpação. Isso é um milagre para a comunidade, não para o indivíduo. Isso é um milagre não de exigência de milagre, porque eu quero, porque eu exijo, nem de deturpação da palavra essa mensagem, mas é apresentar o coração a Deus, como aquela casa, aquela festa precisava, apresentar o coração a Jesus e dizer, Senhor, por favor, faz uma obra de milagre aqui conosco, faz uma obra de transformação. Pastor, cadê a exegese? A exegese está aqui no coração e na direção desse texto que eu entendo é para mim e para você. O pedido de Jesus, o pedido de Maria para Jesus, transforma a água em vinho, é o pedido do Clécius hoje para Jesus, transforma a água em vinho. Nós estamos numa festa e acabou o vinho. Nós estamos na festa, estar na festa é estar na igreja, estar na festa é estar em comunhão, estar na festa é ser salvo. Quem está salvo está na festa. A festa é de casamento, é casamento com Jesus, a festa é de casamento, é a noiva que se encontra com o noivo. E está tudo correndo bem, aquele casamento não tem como dar errado. Não é que agora porque não tem vinho o casamento vai ser desfeito. Há quem diga que poderia haver um processo judicial, uma série de coisas, mas não acredito que seria assim. E hoje é a mesma coisa, o nosso casamento com Jesus não vai acabar. Mas o vinho está acabando. No sentido de que, diante da pandemia, nós estamos cansados. Gente estressada, sobrecarregada, com a alma batida, pedindo coisas que a gente não consegue dar. Me dá um beijo. Me dá um abraço. Passa a noite na minha casa aqui, vem cá pra gente comer uma pizza. Eu sei que nós temos feito, eu não imagino você numa reclusão tal que você não celebrou com ninguém, não viu ninguém. Eu ouvi até de casos assim, mas são pouquíssimos. Eu ouvi de casos, né, de gente que não foi no portão pegar a conta de água e de luz. Eu não acho que a maioria está sendo assim, não. Só que não está sendo suficiente, não é? O brasileiro é um povo que gosta de abraço, nosso nível de proximidade, sabe? Quando os estrangeiros, alemão, americano, eles conversam, eles ficam assim, ó, longe um do outro. O brasileiro fica perto, fica quase nariz com nariz quando a gente está conversando. Está faltando isso. Está faltando um abraço, está faltando se ver toda semana dentro da igreja. Está faltando passear junto, fazer um churrasco. Está faltando. Está faltando até porque a Bíblia fala de coisas como essas que são... Ai, como a Bíblia fala que é precioso o ósculo santo. A Bíblia fala que é precioso um beijo, um abraço, carinho.
A Bíblia fala. A Bíblia fala de mandamentos mútuos, da gente não deixar de congregar, de estar perto. A Bíblia fala de partir o pão, tomar a ceia. A Bíblia fala. Então não é só você ser brasileiro, não é só você... É ser bíblico. E entender que falta porque Deus fez a gente assim, falta porque Deus nos criou dessa maneira, necessitados. Mas não tem. Não tem. Não tem abraço, não tem festa. Não tem. Então hoje o que tem é água, porque não tem vinho. Hoje o que tem é celular. Hoje o que tem é vídeo. Hoje o que tem é cotovelo com cotovelo, é pé com pé, é beijo de longe. Você acha que eu não estou com saudade de chegar na igreja e junior, adolescente, vem e dá um beijo na testa? Que saudade. Saudade das irmãs que oram sábado de manhã. Quando me vem o sorriso, o abraço. Que saudade de invadir um grupo de oração do nada. Que saudade de ter os diáconos do lado servindo a ceia e algo acontece, derrama um suco, cai um pão e a gente dá risada junto. Que saudade. Mas não tem. E hoje o que tem é água. Minha oração hoje, oh Deus, transforma água em vinho. Transforma água em vinho, que o que a gente tem é pouco. O que a gente tem não é capaz de trazer felicidade ou alegria para uma festa. O que a gente tem está ainda deixando um vazio, mas é o que a gente tem. E se você pode pegar isso que a gente tem e transformar em vinho dentro da gente, agora é a hora. Nós não pedimos pedra em pão, no sentido de não é um pedido egoísta. É um pedido para a comunidade. Não pedimos pedra em pão no sentido de que estamos manipulando João capítulo 2, para João capítulo 2 trazer um milagre para nós. Não. Nós estamos falando que vemos o propósito daquela transformação na vida das igrejas hoje. Na vida da nossa família hoje. O neto e a neta distante do vô e da avó. O enfermeiro e a enfermeira que chega em casa e não tem coragem de abraçar o filho. Gente que está trabalhando em mercado, que faz tempo que não faz uma visita a um querido, porque está preocupado se pode levar o corona ou não. Hoje, Senhor, pega uma mensagem de texto. Hoje, Senhor, pega um vídeo que eles vão gravar. Hoje, Senhor, hoje transforma a água em vinho. Hoje faz uma transformação. Não é nada egoísta, Senhor. Eu não estou pedindo para mim. Nós não estamos pedindo na exclusividade. Não somos nós trancados no nosso deserto, dizendo no nosso deserto transforma a pedra em pão. Não é isso, Deus. Hoje é a nossa alma dizendo, o coletivo. Eu sei que tem um monte de gente, eu sei, o pessoal que não tem tanto acesso à tecnologia, precisa que alguma coisa seja feita a esse coração. Que alguma coisa seja feita a essa alma, Senhor. Transforma a água em vinho. Aquilo que um beijo faz, aquilo que um abraço faz, que o Senhor Deus faça hoje
com um áudio seu. Se movimenta. Manda uma mensagem para quantas pessoas você puder. Quanta gente você conseguir alcançar hoje. Manda uma mensagem dizendo: eu te amo. Eu me importo com você. Eu queria estar aí, eu queria... Mas eu não posso. Eu tenho vontade de entrar em alguns lugares. Como eu tenho vontade de entrar no hospital. Você não tem noção. Quando chega uma notícia de alguém internado, a vontade é entrar na UTI, a vontade é dar um beijo, a vontade é derramar azeite na testa. Meu lindo, minha linda. E tem que ser o joelho no chão. Tem que ser a mão estendida de longe. Então isso é para mim, isso é para você hoje, em nome de Jesus. Toda atitudezinha que você tem cá, atitudezinha no sentido de tão pequenininha que lhe parece, que hoje as suas atitudes se transformem em vinho, que a tua água se transforme em vinho. E você que está recebendo, porque quem está recebendo do outro lado também precisa disso. Precisa que a festa seja restaurada. Precisa receber as coisas com um coração. É difícil. Talvez você agora está ouvindo essa mensagem com a vontade de sair, com a vontade de fazer outra coisa. Não gosto de vídeo, não gosto de culto online. Eu entendo. Eu entendo. Da data que essa mensagem está saindo agora, da data desse dia, eu estou organizando para a igreja voltar. Mas não pode ser agora. Tem criança que a gente tem que pensar, tem idoso que a gente precisa pensar. Não dá. Então agora, meu Jesus, por favor, transforma água em vinho. Transforma a água em vinho. Que o Espírito Santo faça com que as coisas, as conversas que você recebe, os encontros que você tem, por menores que lhe pareçam, que o Espírito Santo dê vida, uma vida especial, transborde de alegria esse ambiente de casamento, de relacionamento teu com as pessoas, em nome de Jesus. Senhor Deus, transforme a água em vinho. Que você veja no interesse do teu irmão, que te manda um bom dia todo dia. Você toma aquele bom dia engessado, aquele bom dia que todo mundo manda, que é partilhado aí, cara, ele se importou com você. Ela pensou em você. Te mandou um devocional que você já recebe, não importa. É água que Deus pode transformar em vinho, se você tiver esse coração, meu irmão, de receber a transformação. Em nome de Jesus. É água que Deus pode transformar em vinho. O vinho acabou. Não tem as coisas que você gostava de ter, não tem os contatos do jeito que você queria ter. Mas o Senhor pode trazer para você, através da água, tudo isso que o vinho traz, que o contato, que o abraço, que o beijo, que a festa traz. O Espírito Santo pode fazer. Então, que o Espírito Santo traga alegria. Que Ele use água para trazer alegria na sua alma. Hoje é o maior milagre que eu posso pedir para você. Pedir para a população, pedir para a igreja. É a saúde emocional, a inteligência emocional, o emocional restaurado com o pouco que temos. A necessidade de termos o contato físico sanada com o pouco que temos. É um milagre essencial para a nossa vida. E por um bom tempo, vai ser um milagre que deve ser pedido. E ele vai acontecer. É um milagre que deve ser apresentado como necessidade. E ele vai acontecer. Até hoje, teu nível de estresse talvez estivesse subindo e crescendo.
a ausência de um abraço estivesse me consumindo. De um não. Porque talvez você tenha um abraço, você ganhe do esposo, da esposa, do filho, da filha. Mas não é como era. Não é como era. E para nós brasileiros está sendo pior do que muitas nações. Está sendo mais difícil. Mas o Senhor hoje, que faz água virar vinho, vai fazer o teu coração que queria estar dentro da igreja agora, vivendo o momento da comunhão, que queria receber um abraço meu, que queria voltar os encontros físicos. Eu creio que Deus vai fazer um milagre. Essa mensagem é simples, não tem envolvimento teológico profundo, mas é do coração de um pastor que ama o povo que Deus deu para ele pastorear. Sabe que não consegue atender a todos, já não conseguia fisicamente, imagine agora online. Tem tentado usar vídeo, tem tentado usar devocional, tem tentado usar mensagens, tem tentado capacitar outros líderes para que te atendam. Mas que confia no Espírito Santo que está entrando em cada lar, o Espírito Santo que está operando em todo lugar. O Espírito Santo vai usar essa palavra, vai usar a oração que eu vou fazer agora, que é água, mas virá vinho no teu coração, virá vinho dentro da tua casa, em nome de Jesus. Vai haver a transformação. A comunhão que parece não consegue ser real, autêntica, vai ser. Que seja por um curto período de tempo, que seja que logo isso acabe, porque o Senhor não nos projetou para isso, o Senhor não criou a gente para isso. Não quero que essa transformação seja eterna, não quero que essa transformação dure por anos, de jeito nenhum. O Senhor vai nos dar caminhos de contato, o Senhor vai nos dar caminhos de estar mais perto, o Senhor vai mudar, vai arrancar, vai tirar essa pandemia de perto de nós. Mas por enquanto o que tu tens, essa água que você tem, vai trazer comunhão profundo, verdadeira, quebrantamento verdadeiro, choro verdadeiro, de um para o outro, de uma alma para outra, e a festa é restaurada. Mas e espiritual, pastor? Tu acha que eu consigo ser espiritual com esse negócio de internet? Tu acha que eu consigo ser espiritual com esse negócio de ler a Bíblia ou pelo celular? Você acha que eu consigo ser espiritual sem ter alguém pôr a mão na minha cabeça? É água, meu irmão. Eu sei que é água. Eu sei que não é a mesma coisa. Eu sei que não realiza a mesma obra. Eu sei que não. Eu sei que vou chamar você depois para comer um pão, tomar um suco. E não é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Mas a água vai virar vinho. O Senhor vai transformar a tua espiritualidade, a tua sinceridade de falar com Ele, de se esforçar demais para prestar atenção e ouvir. Ele vai transformar isso em espiritualidade verdadeira, em contato verdadeiro, em nome de Jesus. Eu creio. E eu vou orar que o Senhor faça essa obra agora. Senhor Deus e Pai, não temos muito, porque a tecnologia não supre o abraço, o cheiro. Falta. Você fez a gente assim, você projetou a gente assim, você construiu a gente assim, o Senhor colocou no nosso cérebro, o Senhor colocou nos nossos hormônios, o Senhor colocou essa necessidade, o Senhor nos agraciou com a vida no Brasil, um lugar precioso demais para ter contato com a alma. O Senhor está vendo esse estado das igrejas, das famílias sem vinho. Transforma o que a gente tem dentro de casa. Transforma o que a gente está tendo com esse celular ligado, com essa televisão ligada, computador. Transforma na alegria do vinho que só você pode trazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Deus abençoe.